Saudações a todos, meu nome é Renan e você está no canal Psique VHS. Espero que gostem do vídeo de hoje. Robert Eggers é um nome em evidência atualmente. Em 2015, o diretor lançou seu primeiro e promissor trabalho The Witch, ou A Bruxa, como ficou conhecido por aqui, do qual, além da direção, Eggers também assina o roteiro, já demonstrando sinais de prazer pelo bom cinema autoral. Dentre os ingredientes de sucesso em sua cinematografia, podemos citar aí o imenso realismo que o diretor emprega em seus longas, demonstrando-se um forte adepto da pesquisa histórica em prol de uma narrativa fidedigna, algo perfeitamente visível em suas locações e figurinos, onde a atenção aos detalhes sempre atinge níveis altíssimos. Pegando como exemplo Farol, seu mais recente trabalho, Eggers chegou a utilizar de câmeras e filmes que datam do início do século passado, além de um filtro especial desenvolvido pela Schneider Filmes. Tudo isso para obter a experiência mais próxima possível daquela que teríamos ao final do século XIX, período onde o longa é situado. Esse realismo ainda se faz presente nas histórias que o diretor busca contar, e apesar de trabalhar também com temas abstratos, como a própria teoria de Jung, nesse vídeo quero propor o foco em outra temática predominante em seu trabalho: o folclore e como Eggers fora influenciado pelos mitos de sua região, a Nova Inglaterra. É importante dizer ainda que teremos alguns pequenos spoilers sobre a trama de O Farol. Avisos dados, podemos começar. O longa situado no final do século XIX não poderia ter uma premissa mais simples. Dois faroleiros, ou wicks, como eram popularmente conhecidos, são encarregados de um farol em uma ilha na costa do Maine. O contrato deveria durar ali suas 4 semanas, mas após uma tempestade os dois acabam presos no inóspito lugar. A complexidade da narrativa fica mesmo por conta do abismo entre os dois personagens, vividos por William Dafoe e Robert Pattinson. Além da idade e da própria experiência, a diferença também é marcada pelas crenças e vivências que tangem os personagens. Junte tudo isso ao isolamento, uma pesada rotina de trabalho e o abuso de álcool, e temos uma receita catastrófica que dá tom ao filme. Esse repleto de símbolos e folclore que por muitas vezes se misturam ao longo da trama. Mas o que é o folclore e como ele inspira o horror? Dentre uma das melhores definições de folclore que encontrei e que também se encaixa perfeitamente em nossa proposta, foi dada pela folclorista e autora Mary Rufford. A vida folclórica é muitas vezes escondida à vista de todos, apresentada das várias maneiras que temos para descobrir e expressar quem somos e como nos encaixamos no mundo. A vida popular se reflete nos nomes que carregamos desde o nascimento, invocando afinidades com santos, antepassados ou heróis culturais. A vida folclórica é a linguagem secreta das crianças, e a gíria dos homens do mar e médicos. É a formação das experiências cotidianas em histórias trocadas em torno de mesas ou parábolas de cozinha contadas nos púlpitos. Essa definição deixa bem claro o amplo espectro abrangente do folclore, do caráter individual ao coletivo, do inconsciente ao consciente, do mais iluminado até o sombrio, sempre lidando com projeções que abstraímos de nossa própria realidade cotidiana, projeções essas que não poderiam ser mais distorcidas ao passar pelo inconsciente popular. Logo fica fácil entendermos como Eggers fora influenciado pelas tradições que estiveram com ele desde sua primeira infância na Nova Inglaterra, um lugar repleto de mitos e lendas. A própria Lee, cidade onde nasceu o diretor em New Hampshire, fica a pouco mais de 200 km de Salem, Massachusetts, famoso pelo julgamento das bruxas no século XVII, e que também inspirou Eggers na concepção do seu primeiro longa-metragem. O Maine, estado onde o longa é situado, também serviu de inspiração para outras obras como Silent Hill. Supostamente, a cidade fictícia estaria localizada por lá. Sem contar as inúmeras histórias de Stephen King que utilizam o Maine quase como um personagem por si só. Para entendermos essa inspiração, basta olharmos para os séculos de história que marcam a região. Em um breve panorama histórico, a Nova Inglaterra fora colonizada por puritanos que fugiam da perseguição do rei Henrique VIII após a criação do anglicanismo. A primeira expedição atracou em Massachusetts em 1620, onde surgiu também o primeiro núcleo de colonização que recebeu o nome de Plymouth. O puritanismo, como muitos sabem, é uma religião derivada do calvinismo, mas com viés mais radicalista, tanto que mais tarde o termo puritano acabou se tornando popular para designar alguém extremamente rigoroso dentro dos costumes cristãos.
Não é à toa que bruxas e outras criaturas a serviço das trevas dominavam o imaginário popular de mentes tão reprimidas, dando assim origem não só às lendas, mas também ao horror que por vezes acometeu a região. O Farol, por sua vez, está carregado do bom e velho folclore marítimo. O medo do mar é sem dúvidas um fator determinante para o surgimento de tantas superstições, tal como vimos no filme. Segundo o professor de psicologia Stuart Weiss, quando algo importante está em jogo e o resultado é incerto, é provável que sejam usadas superstições para preencher a lacuna e nos fazer sentir mais confiantes. E nada pode ser mais incerto do que a vida do homem do mar, principalmente nos séculos passados, onde o índice de mortalidade era muito alto na atividade. Logo, surge a necessidade da mente humana em compensar a ideia do perigo com algum tipo de alívio metafísico. Em uma das cenas do longa, Wake alerta Ephraim sobre os perigos em matar uma ave marinha, algo que resultaria em uma espécie de maldição. Essa superstição está realmente integrada ao folclore marítimo local. Acreditava-se que as aves carregavam consigo a alma dos marinheiros perdidos, como podemos verificar no clássico poema de 1834 do autor Samuel Taylor Coleridge. No texto, o narrador acaba matando o albatroz e, como consequência, um cruel destino cai sobre sua tripulação. Eu tinha feito uma coisa infernal. E funcionaria com eles. Apesar de tudo, eu havia matado o pássaro. Isso fez a brisa soprar. Ah, desgraçado, disseram eles, por o pássaro matar. Isso fez a brisa soprar. Voltando ao filme, quando Ephraim encontra o corpo do assistente anterior de Thomas, podemos ver a ausência de um dos olhos, tal qual a gaivota que o atormenta, como se ela carregasse a alma do ex-faroleiro e, por sua vez, fortalece aí a incorporação do mito na trama. A sereia, figura também presente no filme, é sem dúvidas um arquétipo emblemático que parece atuar ativamente no inconsciente coletivo. Afinal, ela já fora retratada nas mais diversas culturas durante o tempo. E até mesmo aqui no Brasil, os indígenas possuem a sua versão da lenda com a sereia Yara. Geralmente, a imagem da sereia está associada com sedução e morte. Um dos primeiros relatos da Nova Inglaterra aconteceu justamente no Maine e aparece no livro de 1674 do inglês John Josselyn. O autor esteve na região por volta de 1638 até meados de 1663, e em uma de suas viagens ele ouviu um colono que relatou a seguinte história. Um tal de Sr. Meeting referiu-se a um tritão que ele viu em Casco Bay. Este cavalheiro era um grande caçador de pássaros e costumava sair com um pequeno barco para buscar uma bússola em uma ilha. Aproveitando-se da oportunidade, defrontou-se com um tritão, que apoiou as mãos na lateral da canoa e teve uma delas cortada com o machado do Sr. Meeting, a qual em todos os aspectos era parecida com a mão de um homem. O tritão logo afundou, tingindo a água com seu sangue púrpura e não foi mais visto. Em 1714, um ministro chamado Valentin, navegando por Nantuck's Great Point, Massachusetts, também avistou um tritão na água. Todos concordamos que ele deve ser uma pessoa naufragada. Depois de algum tempo, implorei ao capitão que dirigisse o navio mais diretamente em sua direção. Estávamos à distância de uma embarcação dele quando as pessoas no convés fizeram tanto barulho que ele mergulhou de cabeça e saiu de vista. O homem que estava de vigia no mastro declarou que tinha uma monstruosa cauda longa. Essa história é citada no livro de Edward Howell Snow, Legends of the New England Coast. Snow também afirmara que anos mais tarde, por volta de 1900, um faroleiro em Great Point viu algo humanoide emergir do oceano e se arrastar para a floresta próxima. Outros moradores locais também disseram ter visto sinais de que algo não humano havia estado entre as árvores. Essa tradição de criaturas mitológicas está diretamente associada com a demonização promovida pelos antigos colonos do século XVII, algo que se manteve no imaginário popular e posteriormente continuou surgindo nas histórias de seus descendentes. Apesar de promoverem essa demonização acerca de qualquer mitologia, a influência dos mitos gregos sempre fora relevante e esteve presente naquele povo. Logo, Eggers utilizou também dessa mitologia em seu filme. As figuras de Proteus e Prometeus podem ser facilmente associadas com os nossos protagonistas. Basta uma breve pesquisa sobre eles que vocês também farão essa ligação.
Em exemplo da influência grega nos colonos, podemos citar o episódio da composição que Thomas Morton escreveu para uma celebração de 1º de maio. O evento ocorreu no ano de 1628 em uma colônia em Quincy, Massachusetts. Na letra de sua canção, ele invoca diversas divindades gregas como Netuno, Tritão, Ganimedes, entre outros, deuses diretamente relacionados com o erotismo. Logo, os colonos de Plymouth souberam do ocorrido e enviaram seus soldados para prender Morton. Além disso, incendiaram toda a sua colônia. Outro exemplo que podemos considerar também no século XVII é o médico John Winthrop Jr., filho do governador de Massachusetts e que fora citado na literatura como Christian Arms, algo como o Hermes cristão, devido ao seu talento para a medicina alquímica. Fica claro que, apesar de tudo, a população da Nova Inglaterra manteve o interesse em seus deuses ancestrais. Algo que podemos ver no decorrer do tempo se considerarmos que no século XIX, por exemplo, várias estátuas desses antigos deuses decoravam bibliotecas, ateneus e grandes comércios. Principalmente em Boston, eram geralmente utilizados como símbolos que demonstravam o poder e desenvolvimento do lugar. Mais do que isso, podemos ver como o folclore acaba tomando sua direção durante as gerações, sempre se manifestando no imaginário popular e principalmente sempre inspirando o horror. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez repito, a intenção desse canal é puramente ofertar um conteúdo informativo de qualidade. Portanto, peço o apoio de vocês se inscrevendo e também comentando sobre minhas análises. Afinal, críticas construtivas são sempre bem-vindas e ajudam a melhorar minha produção. A proposta é trazer ainda um vídeo novo toda semana. Peço também que acompanhem e ativem o sino de notificações para não perderem nada. Ainda antes de encerrar, quero mais uma vez indicar os nossos colaboradores: a Carbon, Soluções Web e o Pele Games. Mais uma vez, muito obrigado a todos.